Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e continuando aqui a aula de Introdução à Análise de Algoritmos sobre Tentativa e Erro, agora a gente vai detalhar o problema, né, do passeio do cavalo e vamos falar dos códigos feitos para resolver, né, para resolver esse problema usando essa nova técnica que a gente aprendeu aí de tentativa e erro para desenvolvimento de soluções algorítmicas. Então, só relembrando rapidamente, a gente vai tratar o problema do passeio do cavalo, que é o seguinte: dado um tabuleiro ao estilo do tabuleiro de xadrez, mas que ele pode ser N por N, né? Ele não precisa ser só 8 por 8, né? Que é o tamanho de um tabuleiro de xadrez, ele pode ser 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 10 por 10, 20 por 20, assim por diante. E o objetivo aqui é a gente ter um cavalo, né? Um cavalo, a peça de xadrez cavalo, que anda em L, né? Seguindo então a regra do movimento do cavalo no xadrez. Aqui a gente está marcando, se um cavalo estiver na posição central desse tabuleiro 5 por 5, ele pode, né, pelo movimento, né, pelas regras de movimento do cavalo do xadrez, e para essas 8 posições que estão marcadas aqui, né, são os 8 movimentos em L possíveis. Qual que é o desafio desse problema, né, do problema do passeio do cavalo? Dado um tabuleiro N por N, e o cavalo posicionado inicialmente numa posição específica, que a gente está chamando de x0, y0, a ideia é que o cavalo ande pelo tabuleiro inteiro sem repetir, né, usando obviamente a regra de movimento do cavalo, né, o movimento em L, e sem repetir 2 vezes a mesma posição. Então a gente quer que ele passe por todas as posições do tabuleiro, mas que não pise 2 vezes no mesmo lugar. E a gente vai usar justamente tentativa e erro para isso. Como? Né? A cada posição que o cavalo estiver, a gente a princípio teria 8 possibilidades de movimento. Então a gente, para cada uma dessas possibilidades que seja plausível, né, que seja possível andar, a gente anda com o cavalo e recursivamente tenta resolver o problema. Como assim ser uma jogada plausível, né, uma possibilidade de movimento plausível ou possível? Lembrando, né, pela regra, o cavalo não pode andar para onde ele já andou. Então a gente vai ter marcado todos os lugares que o cavalo já andou, então a gente não pode fazer um movimento que leve para uma posição que ele já esteve anteriormente. E outra coisa que a gente tem que se preocupar para ver se é plausível ou não, eventualmente, se o cavalo estiver num canto aqui do tabuleiro, ou não só num canto, mas, por exemplo, num canto do tabuleiro, ele não pode fazer nenhum movimento para fora do tabuleiro. Então, isso também não é um movimento possível ou plausível. Então, a ideia da tentativa e erro vai ser isso. Dada a posição atual do cavalo, vai tentar cada uma dessas 8 possibilidades de movimento, tenta uma delas, chama recursivamente para tentar chegar na solução a partir dessa chamada recursiva. Se ela eventualmente falhar, ele volta para a chamada anterior e tenta outro movimento, né? Se ele tentou, por exemplo, vir para cá e não conseguiu achar uma solução a partir dessa posição, ele vai voltar e tentar fazer um outro movimento, por exemplo, vir para aqui para a posição marcada como 2 no nosso tabuleiro. A gente vai ter, como já comentado, um tabuleiro N por N, que na nossa implementação vai ser representada por uma matriz N por N, e a gente vai colocar em cada posição da matriz, né, inicialmente o valor 0, significando que o cavalo ainda não passou por ali, e um valor diferente de 0, que aqui a gente está marcando como I, que é que a gente visitou aquela posição no iésimo movimento. Por exemplo, ó, onde o cavalo começa vai ter o número 1, falando, ó, ele começou na primeira iteração aí do nosso código, né, no início ele estava nessa posição. Daí ele fez um movimento, esse próximo movimento a gente vai marcar o número 2 naquela célula da matriz, né, naquela casa do tabuleiro, falando, aqui foi o movimento 2 e assim por diante. Aí, se a gente desfazer um movimento, daí a gente vai apagar aquele número, por exemplo, 2, colocar um 0, voltar para a casa anterior e tentar um movimento alternativo, né? Tentar fazer o segundo movimento em outra casa, que não aquela, caso tenha falhado. A ideia geral aqui, primeiro em pseudocódigo, depois a gente vai ver o código, e focando agora na função principal, nessa função que realmente faz a tentativa e o erro, que a gente muitas vezes chama ela de tenta, o que a gente vai fazer, né? A gente vai inicializar a seleção de movimentos, quer dizer, eu tenho 8 movimentos possíveis, né? Eu vou escolher, vou tentar o primeiro, se não der o segundo e assim por diante. Enquanto eu não conseguir um movimento bem sucedido, né, recursivamente, eu vou para o próximo movimento, né? Então, primeiro eu tento fazer o primeiro movimento, se ele for plausível, se está dentro do tabuleiro e se ele vai para uma posição que o cavalo ainda não foi. Se foi, eu chamo recursivamente a função para tentar resolver. Se eu não conseguir resolver, né, então, enquanto eu não conseguir resolver o problema, eu volto e falo, não, ir para aquela posição não deu certo, vou tentar ir para uma outra posição. Então, eu seleciono o próximo candidato, verifico se ele é aceitável, né, se é possível ir para a próxima posição. Se for, eu vou para aquela posição, né,
verifico. Se o tabuleiro está cheio, quer dizer, eu já consegui cumprir o passeio, já andei por todas as posições que eu queria, problema resolvido. Se ele não tiver, eu não cheguei numa solução, né? Tento recursivamente chegar na solução. Se eu não conseguir recursivamente chegar na solução, apago o movimento, né? Falou, esse último movimento que foi para essa posição não deu certo. Apaga ele, volta, né, para o passo anterior e tenta um outro movimento, tenta uma outra alternativa. Então a gente vai ter um laço grande para tentar cada uma das alternativas, né? Tem diferentes formas de implementar isso. A gente inclusive vai depois apresentar um outro pseudocódigo que fica mais próximo do código, né, do que esse que está aqui, mas que também é válido e correto, né? Então, aqui só destacando, né, eu tenho que registrar o movimento. No problema do passeio do cavalo, registrar o movimento é falar, olha, na posição, no movimento 5 do cavalo, eu parei aqui na posição IJ, então eu coloco esse valor na matriz para falar, o cavalo andou aqui, né? Era uma posição da matriz que estava com o valor 0, significando que a gente não tinha ainda visitado aquela posição, vou lá e registro que eu andei. Se der errado, eu tenho que desfazer isso, então eu vou ter que apagar, né? Falar, não, no quinto movimento eu tentei vir aqui, mas não deu certo, então eu vou colocar um 0 onde eu tinha colocado 5 e dou o passo para trás para tentar fazer a quinta jogada com outro movimento do cavalo, né? Sendo possível chegar na solução, nessa sequência de movimentos que a cada um deles vai marcando a posição do tabuleiro que o cavalo visitou, eu vou ter um tabuleiro todo preenchido com as respostas, né? Então a gente até vai mostrar essa resposta já já. O nosso código em si, eu vou mostrar o código completo de forma rápida, mas eu vou focar, obviamente, na função de tentativa e erro, nessa função tenta, né, que tenta se movimentar. Aqui, inicialmente, foram criadas algumas variáveis aqui com escopo global dentro do código, que eu chamei aqui de dx e dy, que elas registram os movimentos possíveis, ou os deslocamentos possíveis do cavalo a partir de uma dada posição. Já que o cavalo anda em L, então, em um dos eixos, ele sempre vai andar 2 posições, né? A mais ou a menos, e no outro eixo ele vai andar uma posição, né, para dar um movimento em L do cavalo. Então, um movimento é o par de deslocamento no eixo X e deslocamento do eixo Y. Então, dada uma posição do cavalo, na matriz, né, se eu aumentar essa posição, por exemplo, posição 5, 5 do cavalo, se eu aumentar para C, no eixo X para 7 e para 6, é um movimento válido, né? Eu andei 2 posições horizontalmente e uma posição verticalmente, é um movimento em L. O outro movimento possível é andar uma posição horizontalmente e 2 casas verticalmente. O mesmo vale, né, para eu andar para a direita ou para a esquerda, né, aumentar ou diminuir a posição que eu estou num eixo e no outro, então por isso gera-se os 8 movimentos do cavalo, né? Então cada par de valores aqui corresponde ao deslocamento na nossa matriz, né, no eixo X e no eixo Y, né, nas 2 dimensões da nossa matriz, que geram um movimento válido do cavalo. Sempre vai ter o número 1 positivo ou negativo numa das dimensões e o número 2 positivo ou negativo na outra dimensão. Então, essas combinações aqui correspondem aos 8 movimentos possíveis do cavalo, os deslocamentos que o cavalo vai ter na nossa matriz. Além disso, eu tenho outras 2 variáveis globais, que é o num e num quadri, que é o quadrado do número, que é o n, né, a ordem da nossa matriz, ou a largura do tabuleiro, e o num quadri é esse número elevado ao quadrado, e a nossa matriz, ou o nosso tabuleiro, vai ser representado aqui por essa variável chamada de tab, e ela vai ser um arranjo de arranjos, ela vai ser um arranjo de arranjos de inteiros, né, justamente para ter uma matriz que vai ser alocada dinamicamente. A função de inicialização, essa função que está aqui, inicializa, ela recebe o n, que é a largura do tabuleiro, e ela vai criar uma matriz n por n, então ela vai, né, preencher que a variável num é igual ao n, né, a largura do nosso tabuleiro, o num ao quadrado é n vezes n, e será criada uma matriz n por n, né? Já que é um arranjo de arranjos, então a primeira dimensão vai ter n ponteiros para inteiros, e daí para cada uma das dimensões, né, assim que a gente cria matrizes de forma dinâmica, né, alocando memória dinamicamente em C, a gente já viu isso, e daí para cada uma das posições, né, dessa primeira dimensão, eu crio um arranjo de inteiros, que de fato vai ser, né, um arranjo de arranjos, para representar aí o nosso tabuleiro, né? Então ali temos os deslocamentos, as variáveis globais, e, né, aqui a função de inicialização que eu já expliquei. Aqui eu criei uma função auxiliar para imprimir o tabuleiro, né, para imprimir o estado atual do tabuleiro, que, lembrando, né, é uma
uma matriz de inteiros, né, um arranjo de inteiros, e daí se eu chamar essa função quando o cavalo já tiver feito todo o passeio, então a cada posição do tabuleiro eu vou estar imprimindo em que posição ele esteve a cada momento, né? Então ele começou aqui nessa posição, daí ele andou, o próximo movimento foi para tal posição, assim por diante, então eu vou ter os números, né, 1, 2, 3, 4, indicando cada um dos movimentos que o cavalo fez. Adicionalmente, né, a gente tinha comentado de uma jogada, né, de um movimento do cavalo ser plausível, possível ou aceitável, né, eu chamei essa função a booleana de aceitável. Quando que o movimento é aceitável? Né? A gente já tinha comentado. Ele vai ser aceitável se ele fica dentro do tabuleiro. Né? Então, a posição para a qual eu estou vendo se aceitável, que esse x e y aqui, o x tem que ser maior ou igual que 0, senão vai estar fora da matriz. Né? Tem que ser menor ou igual do que num, que é a largura da matriz menos 1, né? Lembrando que os nossos arranjos e as nossas matrizes em C vão de 0, 0, né? O índice 0, 0, até n-1, n-1, ou num menos 1, num menos 1. Então, essas 4 primeiras verificações aqui são para ver se essa posição está dentro do tabuleiro. A 5ª verificação é para ver se o cavalo ainda não andou naquela posição. Então, eu vou lá no nosso tabuleiro e verifico se o valor que está lá é igual a 0, que é o que a gente combinou, né, no código, que 0 significa que o cavalo ainda não andou ali naquela posição. Então, é uma posição aceitável. E aqui, sim, nós temos a nossa função principal de tentativa e erro, que como que ela vai funcionar? Ela vai ter 3 parâmetros, e a ideia o cavalo vai estar na posição XY, né, que está aqui, esses 2 parâmetros. Então, eu vou tentar mover ele a partir do XY, e esse I vai indicar em que movimento que eu estou, né? Se eu estou no primeiro movimento, no segundo, no terceiro, no quarto, assim por diante, que é justamente o valor que vai ser guardado dentro da matriz, se for possível fazer esse movimento. Mas vamos lá, linha a linha. O cavalo está na XY, e a ideia aqui vai ser que eu vou me deslocar para o U e V. O U e V vai ser a posição de destino. O cavalo está no XY, eu quero ver se o U e V é a posição de destino. Se o I já for maior do que num ao quadrado, quer dizer que eu já estou tentando fazer uma jogada que já preencheu o tabuleiro inteiro. Né? Se eu, por exemplo, estou no tabuleiro 8x8 e eu chamei o algoritmo de tentativa e erro para tentar fazer a jogada 65, se ele já preencheu nas 64 posições, quer dizer que ele já completou, ele já chegou na solução. Então, essa atribuição aqui, né, note que eu estou fazendo a atribuição do resultado de um teste booleano. Então, eu justamente estou verificando aqui, né, se o cavalo, se eu já passei, né, se o I já for maior do que o num quad, que é o número de células totais do nosso tabuleiro, ou de casas do nosso tabuleiro. Se eu já passei, quer dizer que eu já terminei o problema. Então, eu vou colocar um true na variável feito, e de fato o resto do algoritmo só vai retornar o feito, que é, já terminei, não tem mais nada para fazer. Mas, além disso, se não tiver feito, o que precisa acontecer? Agora eu vou voltar para a variável anterior, que ela fala do que precisa acontecer. O K, essa variável K, ela vai falar em qual tentativa de movimento do cavalo eu estou no momento. Né? Então, a partir do momento que eu cheguei numa casa nova, eu vou estar na primeira tentativa, que aqui já que eu vou estar usando um arranjo, então vai ser a tentativa que eu vou chamar de tentativa 0. São os 8 movimentos possíveis do cavalo. Né? O K vai guardar qual deles eu estou, e eu vou, de fato, tentar o 0. Se não der certo, eu vou tentar o 1. Se não der certo, eu vou tentar o 2, e assim por diante, até o 7. E daí, se não der certo nenhum deles, eu tenho que retornar um falso, né? Retornar ou não conseguir chegar a uma solução a partir da posição atual. E justamente nesse caso vai ser usado no nosso laço principal que eu comentei que a gente tem, né? Que para cada ação possível, eu verifico se ela é plausível, né? Se de fato, para cada ação teórica, né? Para cada um dos 8 movimentos possíveis do cavalo, eu verifico se ele é aceitável, se ele é plausível. Se ele for, daí eu executo e chamo recursivamente para tentar a solução. Se eu não achei a solução, eu tento o próximo e assim por diante. Então, é isso que vai ser feito aqui nesse laço while. E se eu ainda não achei uma solução, se estou aqui com a negação do feito, né, se eu não terminei o problema, e se o K é menor que 8, né, porque o cavalo tem 8 movimentos possíveis, o K vai variar de 0, né, ele começa em 0, até 7. Então, enquanto isso estiver acontecendo, quer dizer o quê? Eu ainda não cheguei na solução e ainda tem algum movimento possível para eu tentar. As variáveis U e X vão ser atualizadas para as coordenadas de destino, né, a posição atual mais o deslocamento no eixo X, a posição atual mais o deslocamento no eixo Y. E daí eu verifico se é aceitável, né, se está dentro do tabuleiro e se é uma posição que eu ainda não andei. Se for, né, se a condição do if, né,
verificar um true aqui, né, se for positiva, eu atualizo a posição do tabuleiro, falo, olha, então no 20º movimento, né, que é o movimento atual, eu andei para essa posição UV, que é o destino que eu calculei aqui, e daí eu chamo recursivamente para o próximo movimento a partir de IV. Falo, ó, já cheguei no IV, vou tentar a partir dessa posição fazer os meus movimentos. E guarda a resposta, né, uma função booleana que fala consegui completar o passeio ou não, e guardo na variável feito, né, se eu conseguir fazer, quer dizer que eu terminei o passeio, então sucesso é só ir recursivamente retornando que eu terminei, mas se não, né, se retornou um false, quer dizer que falhou. Se falhou, eu tenho que desfazer a ação que eu fiz. Então, eu fiz a ação, né, registrei a ação, que coloquei que o 20º movimento foi para a posição UV. Se ele falhou, né, se recursivamente não é possível achar uma solução a partir daquela posição no 20º movimento, eu desfaço. Então, se eu tinha colocado o I, eu coloco 0, falando, ó, tentei ir para lá, não deu certo, então vou considerar, vou apagar, né, vou falar que eu não fui para lá e vou tentar ir para outro lugar. Então, o meu K vai ser atualizado e vou tentar ir para outra posição. Aí, se o feito foi sucesso, né, eu não apago, né, que o apago significa que falhou, e daí, quando eu voltar para o laço, para a condição do nosso laço, ele vai falar, enquanto não tiver feito, não, agora eu já fiz, já deu certo, já achei uma solução, então posso sair e retornar o feito. Então, já expliquei, né, linha a linha aqui para vocês, os slides também falam disso, né? Se o feito falhou, é porque não deu certo, a partir daquela posição não cheguei na solução, então eu tenho que apagar, né, o backtracking, o desfazer a ação, né, dar esse passo para trás e falar, não, eu tentei ir na 20ª jogada para a posição UV, não deu certo, então eu vou colocar 0 lá, porque é uma posição que não valeu, vou desfazer e deixar essa posição do tabuleiro livre para outro percurso, né, para o resto do passeio acabar eventualmente passando por lá. O que mais que está implementado aqui? Né? Aquela, de fato, a função principal é ela que vai cuidar do núcleo do nosso processamento, né? Ela que faz a tentativa e trata o erro, faz o backtracking, né? Desfaz, né? O backtracking é isso, é dar esse passo para trás e desfazer a última ação. Eu tenho uma função para liberar memória, né? A gente alocou memória dinamicamente, então é responsabilidade nossa, né, do programador liberar a memória, essa função faz isso. E tem a função passeia, propriamente dita, que é ela que chama a função tenta. Então, o parâmetro dela é a posição inicial do cavalo, né? Então, por exemplo, o cavalo está na posição 4-4 do tabuleiro, ele começa na posição 4-4. Então, eu coloco que a primeira posição dele é a 4-4, e chamo a função de tentativa e erro para tentar fazer o segundo movimento a partir da posição 4-4, né, a partir da posição inicial. Se foi possível fazer, eu imprimo a solução, se não, eu imprimo que não há passeio possível, né. Dependendo do tamanho do tabuleiro, por exemplo, o tabuleiro 3x3 não tem solução, né, em qualquer lugar que você coloque o cavalo lá dentro, ele vai poder, se você colocar no meio, ele não vai poder fazer movimento nenhum. Se você colocar num canto, né, ele vai conseguir fazer um movimento, mas ele não vai conseguir fazer os outros movimentos e completar aí o tabuleiro. Então, só para dar um exemplo que, dependendo do tamanho do tabuleiro, não existe passeio possível. O código já trata isso também. Né? Então, inicia o passeio em XY, marca a primeira posição como visitada, chama recursivamente na nossa função principal de processamento a partir do movimento 2, né, para tentar fazer o segundo movimento, a marcar a segunda posição do cavalo. Se der certo, eu imprimo. Se não der certo, eu imprimo que não é possível, não foi possível recursivamente achar uma solução. E aqui é um exemplo, né, da função main chamando, né, criando um tabuleiro 8x8, começando o cavalo na posição 00, depois liberando a memória e retornando 0. Né, só para dizer que terminou de executar. Aqui, né, quando a gente chamar a função passeia, né, ela já tem o imprime, né, foi a função que a gente viu no slide anterior. Então, se der certo, ele vai imprimir a solução, e se der errado, ele vai imprimir que não tem solução. Né? Um tabuleiro 8x8 tem solução, e a gente vai ver essa solução já já. E lembrando, a gente mapeou, né, que só para falar de detalhes de implementação, a gente mapeou a posição XY do cavalo numa matriz de 2 dimensões, né, N por N, e lembrando que nossa matriz é um arranjo de arranjos, né? Então eu tenho um arranjo que aponta para os arranjos. Então, quando o usuário falar XY, né, por exemplo, a posição 0, 1, vai ser 0 nessa primeira dimensão e 1 na segunda dimensão. Né? E o computador já sabe tratar isso, e quando a gente aumentar as coordenadas, a gente vai ter, de fato, né, um deslocamento dentro da matriz. Né? Então, vai funcionar, não tem problema nenhum. A única coisa é, né, que o 0 corresponde ao primeiro arranjo de arranjos, e daí o 0 vai ser, né, a primeira posição
desse arranjo interno aqui, né? Se eu colocar a coordenada 0, 0. Né? Então, está tudo bem, né? A gente consegue fazer o deslocamento, né? Aumentando o x, ele vai deslocar para baixo, né? A lógica vai ser essa, né? Quando eu aumento o x, eu vou para uma próxima linha do meu tabuleiro, e aumentando y, eu vou para uma próxima coluna da respectiva linha. Começando aqui, né, executando esse exemplo que eu mostrei, né, com n igual a 8, posição inicial 0 e 0, o cavalo começa aqui, daí ele vai fazer esse movimento aqui, né? Note que vários outros movimentos já não seriam possíveis a partir da primeira posição, porque sairiam para fora do tabuleiro. Ele vem para cá, para cá, para cá. Note que ele, né, tenta fazer esse movimento primeiro. Daí, quando ele não conseguir fazer esse movimento, ele vai tentar fazer um outro. Então, um outro L aqui, no caso para a posição 5. Mesma coisa, né? A partir da posição 5, ele tentaria até ir para baixo, não vai ser possível, ele vai ir para o lado, e assim por diante, até preencher o tabuleiro inteiro. Né? De fato, ele foi andando, né, nessas diversas posições, começando aqui, e nesse exemplo, a última posição, né, a última casa que foi preenchida no passeio foi essa casa aqui, que está justamente com o valor 64. Né? Então, né, o nosso cavalo foi andando aqui, né, do jeito que a gente implementou, né, ele sempre tenta primeiro fazer essa jogada aqui, né, e aqui está esse exemplo para mostrar isso, né, da forma que os arranjos de deslocamento foram criados, então ele sempre tenta andar em L dessa forma. Note que aqui ele teria, exceto voltar para onde ele já foi, na jogada 3 os outros valores, né, exceto 1 e 2, estavam todos em branco, estavam todos com 0. Então, aqui ele poderia fazer qualquer movimento. E, de fato, o movimento escolhido, né, o primeiro escolhido foi fazer esse L aqui, que foi para 4. No 4, ele tentaria fazer esse L, né, ele foi ver se era aceitável, não era aceitável, então ele acabou sendo obrigado a fazer um outro movimento, no caso, o segundo movimento aqui dessa lista. Para o 6, a mesma coisa, né, ele tentou ir para baixo, do 5 para o 6 não deu, tentou ir para a direita e para baixo, não deu, dele tentou ir para a direita e para cima, que é o terceiro tipo de movimento que estava registrado aqui. E assim por diante, né? Ele vai tentando, cada um dos 8 movimentos, ele sempre começa pelo primeiro, de acordo com os nossos arranjos de movimento, ali de deslocamento, se não é aceitável, vai para o próximo, assim por diante, e vai ter momentos, né, que o movimento em si era aceitável, em termos de ficar dentro do tabuleiro, mas era um lugar que você já tinha ido, então ele também não é aceitável. E daí sempre que nenhum dos 8 movimentos dá certo, ele dá um passo para trás e tenta uma alternativa. A gente costuma implementar isso com recursão, né, como eu já tinha comentado. É natural fazer isso, né, porque você tenta, se der errado, você volta na chamada recursiva e tem uma alternativa. E só lembrando aqui, né, é um exemplo que a gente já viu, e não é de tentativa e erro, né, para resolver o fatorial de um dado número. Então, a gente tem, né, o caso base. Qual que era o caso base ou a condição de parada no algoritmo que a gente acabou de implementar aqui, já que ele era recursivo também, né? Aquela função tenta. Na verdade, ela tem 2 paradas possíveis, né? Uma parada é se achou a solução, ele simplesmente já, né, não vai entrar no laço de ficar chamando recursivamente. A outra parada dele é se ele tentar todas as 8 possibilidades recursivas, verificar quais são aceitáveis, e se tentar elas e elas não funcionarem, daí ele sai também, tanto se ela não funcionar quanto funcionar, né? Funcionou, daí ele para de executar. Então, o nosso algoritmo de tentativa e erro, em algum momento, ele para também, né? Todo algoritmo recursivo tem que prever ele parar de fazer chamadas recursivas e concluir. Mas só dando um exemplo simples aqui do fatorial, né? Condição de parada, se n igual a 0, retorne 1. Caso contrário, retorne 1 vezes fatorial de n menos 1. Por que eu estou mostrando aqui, para esse exemplo, eu vou chamar nessa função para n igual a 3, só para a gente ver como isso funciona na memória, para depois a gente fazer a associação com tentativa e erro. Né? Quando eu chamo para n igual a 3, eu não estou no caso base, eu vou ter que fazer a chamada recursiva para n igual a 2. Para n igual a 2, eu não estou no caso base, eu vou ter que fazer a chamada recursiva para n igual a 1. Para n igual a 1, também não estou no caso base, eu vou fazer a chamada recursiva para n igual a 0. Então, eu vou estar empilhando as chamadas recursivas. Quando a chamada uma chamada retornar, no caso aqui n igual a 0 é caso base, ele vai retornar, né, vai retornar o valor 1 para a chamada anterior. Daí, ao retornar, né, a chamada recursiva termina de executar. Terminou de executar, ela é desempilhada ali da minha pilha de execução, eu volto para onde eu estava, né, que era a chamada 1, ela vai ter recebido 1, então ela vai retornar 1 vezes 1, vai retornar 1, volto para a chamada 2, que vai retornar 2 vezes 1, vai retornar 2, e volto para a chamada original, que vai retornar 3 vezes 2, que é 6, para quem chamou, né, que é o resultado de fatorial de 3. Então, a gente vai empilhando as chamadas recursivas e desempilhando. A gente sempre está na atual, e quando ela termina de executar, ela volta para a anterior.
E a ideia aqui, né, de fato, a nossa implementação fez isso, né, a cada decisão a gente fez uma nova chamada recursiva e ela funcionando ou falhando, ela volta para a chamada anterior. Se ela funcionou, ela avisa a chamada anterior falando, ó, terminei o problema. Se ela não conseguiu terminar o problema, ela volta para a chamada anterior falando, não consegui, tente fazer uma jogada diferente. Então, é por isso que, naturalmente, a gente consegue implementar tentativa e erro usando recursão. E justamente essa ideia de pilha, né, de empilhar chamadas e desempilhar, a recursão já faz isso para a gente. Né? A gente poderia fazer uma pilha nossa. Né? É possível implementar tentativa e erro sem usar recursão, mas a pilha de execução já faz essa função para a gente. Então, seria possível não usar recursão? Seria, né? Acabei de falar isso para vocês. Como que a gente faz isso? Né? A gente teria que ter uma estrutura para registrar cada ação tomada e que mantesse a ordem das ações para a gente poder desfazer. E a estrutura de dados que faz isso, né, que é uma estrutura que vocês veem na disciplina de algoritmos e estruturas de dados, é justamente a pilha, né, é um mecanismo de pilha que faz isso, é uma estrutura de dados que permite isso, é a pilha, e a pilha de execução faz isso para a gente, por isso que a gente já usa a recursão em si, mas não precisaria, a gente poderia ter um código não recursivo que criaria uma pilha e gerenciaria, né, uma pilha ali dentro dele. Né? Então, a gente faria a mesma coisa que a pilha faz por nossa conta. Né? Então, né, fazendo um exemplo sem usar recursão, né, a gente teria que criar a nossa pilha que toma uma decisão, empilha essa decisão para ter o controle das decisões, toma a segunda decisão, empilha, toma a terceira, empilha, toma a quarta, empilha. Se a quarta falhar, né, por exemplo, a quarta deu errado, eu tenho que desfazer essa decisão e dar um passo para trás. E daí, no passo anterior, eu falo, não dá para ir para onde eu fui com o que eu chamei de quarta decisão, eu vou empilhar uma outra ação, né? Se fosse, por exemplo, no passeio do cavalo, em vez de ir para tal posição, eu vou para outra posição. E daí empilha essa decisão também, aqui, né, empilha essa decisão, vai para decisão 5, e a partir dela, né, tenta resolver o problema. A gente pode usar tentativa e erro, né? Eu dei alguns exemplos já na primeira metade da aula que falava de exemplos, e agora resolvemos para o problema do passeio do cavalo, mas tem dois tipos de aplicação principal para a gente usar tentativa e erro. Um é achar uma solução, que foi o que a gente acabou de fazer no passeio do cavalo, né? É encontrar uma solução do labirinto, da coloração de mapas, do passeio do cavalo. Né? Então, a gente roda o algoritmo para achar uma solução, achou uma solução, retorna sucesso e imprime a solução. Foi o que a gente fez com o passeio do cavalo. Porém, é possível também usar tentativa e erro para um problema de encontrar a melhor solução. Por exemplo, num labirinto, imagina que eu quero saber eu não quero só achar a saída do labirinto, mas eu quero saber qual é o caminho mais curto para sair do labirinto. Daria para usar tentativa e erro, e sempre que eu achasse uma solução, eu registrava ela, né, por exemplo, quantos passos eu dei no labirinto, e continuaria no algoritmo tentando uma outra solução. Então, eu não sairia do código, né, ao achar uma solução, eu não terminaria a execução, continuaria procurando. Não é uma boa ideia fazer isso em termos computacionais, usar tentativa e erro para achar o caminho mais curto do labirinto. Tem outras abordagens que a gente vai ver ao longo do semestre. Mas é um bom exemplo só para ilustrar, né, que a diferença entre achar uma solução e achar a melhor solução. E aqui eu tinha prometido, um pseudocódigo mais geral, né, que pode ser usado para construir diferentes códigos de tentativa e erro, eu tinha prometido no começo da aula, e eu vou mostrar justamente os dois, exemplificando a diferença entre achar uma solução e encontrar a melhor solução. Né? A estrutura de achar uma solução é a estrutura que a gente usou no tentativa e erro, e ela pode ser representada dessa forma. Né? Se o estado atual for igual ao estado final, né? Se eu resolvi o problema, eu retorno sucesso, não preciso fazer mais nada. Caso contrário, eu tenho aquele laço principal que para cada possibilidade, por exemplo, para cada um dos 8 movimentos do cavalo, eu verifico se ela é plausível, né? Começo da primeira, depois segunda e assim por diante. Se for plausível, eu executo essa ação, né? E atualizando o estado do sistema, no caso do passeio do cavalo, vá para tal posição e já marco naquela posição da tabela que eu estou indo para lá. Chamo recursivamente, né, para fazer a próxima ação. Se a chamada recursiva retornar sucesso, acabou. Eu posso já colocar um retorno aqui de sucesso dentro do próprio laço, porque não preciso tentar outra alternativa, porque o objetivo era achar uma solução. Se eu achei uma solução, problema resolvido. Se eu não achei, eu desfaço essa ação. Né? No exemplo do
passeio do cavalo, eu vou lá na matriz, na posição atual, que eu tinha falado, ó, o cavalo foi para essa posição, e coloco 0, né, eu desmarco, eu desfaço a ação que foi tomada para eu tentar agora uma outra ação, porque ir para aquela posição não deu certo. E no final, da forma que isso está estruturado, eu retorno em sucesso, por quê? Porque da forma que está estruturado aqui, se eu cheguei num sucesso, eu já retornei o sucesso ou por aqui, ou por aqui. Então, por isso que nessa estrutura que eu montei aqui, no final vai ter um return false, por exemplo, ou qualquer representação de falhou, porque se tivesse tido sucesso, eu já teria colocado os retornos aqui, né? Então, note que está um pouquinho diferente da forma que a gente implementou, mas a gente poderia ter implementado desta forma também. E para achar a melhor solução? O que muda para achar a melhor solução são dois fatores, né? Não é só um fator. Um deles é não terminar o código ao achar uma solução, e o outro, sempre que eu achar uma solução, eu verifico se ela é melhor do que a melhor solução que eu já encontrei. Então, eu tenho que guardar a melhor solução em algum lugar, para quando o código terminar de executar, eu ter certeza, né, que eu guardei nesse lugar a melhor solução. Então, começando aqui, verifico, como a gente fazia no exemplo anterior, se o estado atual era um estado final, porém, se for um estado final, ao invés de terminar a execução, eu marco, né, eu verifico se essa solução é melhor do que a melhor solução, porque, note, eu posso ter achado uma nova solução que não é melhor do que a melhor solução que eu já achei. Então, verifico, a solução atual é melhor do que a melhor solução? Se sim, eu atualizo a melhor solução com a solução atual. Se não, eu não atualizo. E aqui eu retorno, por que eu estou retornando? Né? Não é que o problema está terminado, é que já que eu já estou num estado de solução, eu tenho que fazer o backtrack, eu tenho que dar um passo para trás para tentar uma outra solução. Por isso que tem esse retorn aqui. Então não é um retorn que vai terminar o problema, ele só vai falar, ó, a partir da solução, aqui eu já achei uma solução, então agora eu tenho que dar um passo para trás para procurar outra solução. Novamente temos aquele laço principal para cada possibilidade. Para cada possibilidade, verifico se é plausível. Se for plausível, eu executo a ação, atualizo o estado, chamo recursivamente a partir daquela solução. E note que, né, na outra implementação, eu fazia essa chamada, né, recursiva para tentar. Se eu achasse uma solução, eu terminava. Então, eu tinha um return aqui dentro do laço principal. Aqui não, independente de eu achar uma solução ou não, recursivamente, a partir da ação que eu estou tomando agora, eu vou desfazer ela e tentar outra. Como assim? Eu estou descartando ela? Não. É que recursivamente eu já usei ela para tentar achar uma solução. Recursivamente ele verificou se a solução encontrada é melhor do que a melhor solução que eu já tinha. E agora eu estou voltando dessa tentativa. E daí eu vou justamente desfazer a ação atual para tentar, alternativamente, e também de forma recursiva, né, tomar uma ação, uma outra ação, e recursivamente achar uma nova solução potencialmente melhor do que a melhor solução que eu já encontrei. E, por fim, eu retorno aqui, né, só dizendo que terminei todas as tentativas possíveis. Então, era isso, né? No site da disciplina, a gente tem o código completo do exemplo que eu mostrei para vocês em C, e tem outros exemplos também de algoritmos, inclusive de tentativa e erro, tanto para achar uma solução, como para achar a melhor solução. Então, com isso, a gente termina esta nossa aula de tentativa e erro.